Vamos. Vocês já falaram do mito ou não? Já falamos do mito. Falamos do mito. Quer falar alguma coisa do mito também? Fica condenado, claro. né? Foi. Voto da Carmen Lúcia. Pois é, Carmen Lúcifer. É um julgamento de fachada, é um tribunal canguru. Né? O tribunal canguru é um tribunal armado politicamente para fazer perseguição política. É um tribunal como eram os tribunais soviéticos ou de qualquer regime totalitário comunista, onde você dá o homem e eles dão a sentença, de acordo com as preferências políticas. Então, temos aqui uma ditadura em voga. Certo. Tá passando aqui? Tranquilo, pode continuar. Pode continuar. Porque você vê, o Alexandre de Moraes, que está abusando dos poderes judiciários, que é um ditador, ele está censurando qualquer opinião Gabriel, contrária. traz um copo pra ele. Tá bom. Ele está censurando, inclusive, os seus próprios colegas de STF, como ele tentou censurar o próprio Fux. E ninguém aqui gosta do Fux, mas agora o Fux mandou bem. De verdade seja dito. Efeito Magnitsky. Nada que uma Magnitsky não resolva, né? Então, claro, o Fux não tá fazendo isso porque ele é uma boa pessoa, mas porque ele sentiu os efeitos da Magnitsky. Mas o Alexandre de Moraes, ele não vai largar o poder por nada. E pior do que isso, o Alexandre de Moraes é um sujeito que está disposto a afundar o Brasil, está disposto a jogar as pessoas na miséria, está disposto a ver as sanções destruírem a economia brasileira para manter o poder. Ele é viciado, fissurado em poder, custe o que custar. Então você vê que ele não se importa nem um pouco com o povo brasileiro. E é impressionante que a esquerda está aí comemorando a prisão política de um homem inocente, que é o Jair Bolsonaro, e não vê o monstro que eles estão criando, que é essa ditadura jurídica. Ontem a esquerda chorou com o voto do Fux, hein? Paz, todos os influenciadores estavam lá falando do voto do Fux. Porque são 14 horas, 13 horas, é muito argumento. E cada ponto foi destruído. E ele é o único ali concursado mesmo. Faixa coral de jiu-jitsu. Carioca, né? Que é bom que tem aquela marra. Ele era o cara certo. Tomar cuidado pra não... Fux, né? Não, efeito Magnitsky. A gente viu ele fazer muita bobagem. Mas interessante. Mas também quem quiser abandonar e vir pro nosso lado, nós vamos ter que aceitar. Porque essa mudança é muito grande, né? Na atual conjuntura, peço que Deus proteja o Fux. Exato. Mas eu não vou esquecer do que ele fez na ditadura sanitária de 2020. Sim. Então, eu lembro ele votou a favor da ditadura sanitária de 2020. Lembro do Fux ele ser contra o armamento e tal. Lembra dessa Sim, época? É um esquerdista, desarmamentista. Mas é o que dessa vez ele fez uma coisa interessante. Senso de proporção e senso de urgência. Isso. Então você tá com o pé preso no trilho de um trem, tá vindo um trem, que seja um desarmamentista vem me salvar, que me salve então. Mas eu lembro do Fux, nesse julgamento, ele deu uma voz interessante, que é o seguinte, falou assim, ó, não é que ele tá dizendo que não aconteceu nada. Ele não chegou e falou, não aconteceu nada, não teve reunião, não teve minuta, não teve não sei o quê, não teve nada de golpe. Ele não chegou com essa... Ele começou a falar sobre a questão do ativismo judiciário, a questão do STF tá julgando. Então, ele começa a falar sobre a instituição, o princípio do juiz natural, que é justamente o quê? Você vai fazer com que um cara que não era mais presidente seja julgado por atos, certo? Em que ele não era mais presidente, tá certo? Então ele tem que ser julgado como cidadão comum. Onde que o cidadão comum é julgado? Não é no STF. Porque o STF julga quem for privilegiado, então ele não tinha. Ponto. Aí ele começa a apontar essas contradições. E ele fala assim, bom, se você acha que a princípio ele deve ser julgado, tem que ser julgado na comarca lá do estado do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro tem o domínio eleitoral dele, ou em Brasília. Isso de foro privilegiado é uma maldade, é uma margem que eles abrem para perseguição política impressionante, porque o sujeito que se opõe ao sistema não tem instâncias para recorrer, mas quem é amigo do rei já está protegido por definição, então é um absurdo que existe. Instância final já, né? E isso na Constituição de 88 foi feito supostamente para proteger os deputados da primeira, segunda instância de ser preso e tal, era o que me diziam. O meu avô foi o 15º caçado lá em 64, ele era do Partido Democrata Cristão, e todo mundo sempre falava que não, o foro privilegiado é para isso, é para proteger o político. Mas no final não, porque na verdade tudo cai na mão agora do STF e eles que mandam no político, né? No final das contas inverteu, né? O problema é filosófico. Por exemplo, Jesus Cristo, ele é Deus, mas isso torna ele menos homem ou mais homem? O fato dele ser Deus, de ser perfeito, o torna mais homem. Ele é um homem mais pleno do que os outros, né? Então, para refletir a hierarquia do universo, o político, o rei, o sujeito que tem a responsabilidade de mandar na nação,
ele deveria ser mais cidadão que os outros. Mas vamos falar Então ele não deveria ter nada privilegiado, ele deveria ter mais responsabilidade de ser julgado se cometer um crime. Se tratando do Bolsonaro. Então agora que ele foi condenado, teve voto da Carmen Lúcia pra fechar a conta, né? Uhum. Então, a partir de agora, ele já foi condenado, a primeira turma formou a maioria. A princípio, ele vai ser condenado, cabe recurso, habeas corpus, não sei o que, até a Polícia Federal bater lá definitivamente e conduzir o Bolsonaro. Talvez pra Papuda, talvez pra uma prisão domiciliar, por causa da idade, por causa que tá doente. Eles não vão ter pena dele não, cara. Não tiveram pena do Clesão, não tiveram pena daquele senhor que tinha uma doença terminal também. É só ver o caso do Charlie Kirk pra ver como é que a esquerda funciona. Eles não têm pena, não têm empatia de ninguém. Eles vão acabar com a raça do Bolsonaro. Como eles acabaram com a vida de vários patriotas. O Alexandre de Moraes, ele foi tão... É difícil falar pra ele não ser preso, né? Mas ele foi tão horrível, ele tinha tanto deleite em ver o sofrimento dos patriotas, que ele foi lá ver. Ele foi lá se deleitar com a violação de direitos humanos que tá acontecendo contra velhinhas patriotas. É nesse nível, é nesse nível. Do acampamento do 8 de janeiro, né? Nós estamos lidando com demônios. Cadê o... Sim. Não, que é uma batalha espiritual, nós não temos dúvida nenhuma. Mas, de qualquer maneira, não é o bem contra o mal e eles têm o mesmo poder, não. Cristo, Deus é muito mais poder. Cristo é o universo todo. O mal é simplesmente um recurso, né? É a ausência do bem, mas também o demônio ele está a serviço de Deus e de Cristo para nos testar aqui. Então, a gente está sendo testado na nossa honra, na nossa fidelidade, entendeu? E quem não sabe disso, não percebeu que é uma batalha, está trabalhando pro inimigo e no final é um NPC do jogo todo. Porque o jogo todo é isso, é a gente ir pro céu através de defender nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai haver todas as tribulações, né? Mas eu acho que a gente conhece o final, assim. É bem ingênuo um esquerdista achar que ao alvejar esse cara vai diminuir o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não vai, né, Cogos? Não vai. E agora a gente acabou mesmo. de ter a confirmação do voto do Zanin, 4-1. Então a primeira turma condena o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Só falta saber há quantos anos, né? 43 foi o pedido do relator Alexandre de Moraes. Uhum. Mas assim, que ele foi preso e condenado e nesse julgamento era uma coisa que todo mundo já esperava, né? Será que as pessoas não enxergam o quanto o direito de todo mundo está em perigo? Porque eu vejo pessoas completamente fora da realidade, alucinadas, falando, porque o Bolsonaro não combateu o sistema, o Bolsonaro não fez isso, o Bolsonaro fez aquilo errado. Bom, nós não estamos aqui discutindo... O que você achou do 38? Fiscais profissionais, né? Fiscal profissional, o que você achou do 38 na foto com o Alckmin? Não, pera só um pouquinho. Nós não estamos discutindo se o Bolsonaro foi o Messias ou não. É claro que o Bolsonaro cometeu uma série de falhas, é claro que o Bolsonaro tem um monte de defeitos. Mas não é essa a questão. A questão é que nós temos um homem inocente sofrendo perseguição política de um tribunal de fachada. Isso é uma ameaça ao direito de qualquer pessoa que tá caminhando na rua agora. Ninguém tá discutindo aqui o governo Bolsonaro, estamos discutindo se existe uma ditadura judiciária no Brasil. E as pessoas estão mudando o foco da discussão pra, como é que foi o governo do Bolsonaro? Ninguém tá ligando. Eu tô ligando pro inocente sendo perseguido por uma ditadura que ameaça todos nós. Aqui, Meu Deus do céu. Agora, Sailor é Moon isso que dá, né? Porque a injustiça, ela Sailor causa... Moon reacionária. Ela causa essa força irracível. A força irracível, que é essa força da raiva, do ódio, ela é a mais poderosa que existe. Então, quando você causa injustiça, você traz uma grande força pro seu oponente, né? E é essa força que vai... já começou a mudança, né? O turning point. A Sailor Moon falou o seguinte. O processo até pode ser um teatro, mas porque o frouxo não expôs isso no julgamento? Porque ele não apontou o dedo pro Moraes expondo que tudo era uma farsa ao invés de convidá-lo para ser vice. Ô Sailor Moon reacionária, pode ser que você tenha razão no seu ponto específico, né, na sua matéria específica, pode. Só que no momento em que você fala uma coisa dessa na atual conjuntura, tudo que você tá fazendo é relativizar a brutalidade abjeta da ditadura judiciária que você tá vivendo. Aí, depois que nós nos livrarmos do Alexandre de Moraes, aí você comenta isso. Eu vou responder. Foram 4 votos, não se esqueçam disso. Primeira turma decidiu por 4 votos a 1. Deixa eu responder ela. Me traga, porque as pessoas idealizam uma solução.
Entendeu? Ah, devia ter um cara, um príncipe que estudou não sei aonde, que não fala palavrão e que faz isso e faz aquilo e que usa óculos escuros. Essa pessoa não existe. A pessoa que existe lá nos Estados Unidos é o Trump, como eu falei, um cara que era trambiqueiro, é o Júlio César que a gente merece, e no Brasil que a gente tem é o Bolsonaro. E eu tô gostando demais do quê? Da estratégia das tesouras que nós vamos fazer. Os meus primos esquerdistas vão pedir pra votar no Tarcísio. Senão o Bolsonaro vai votar. O Eduardo ele é jovem, ele é mais inteligente, mais preparado. Então, se você que tem medo do Bolsonaro, saiba que ele preso é mais perigoso do que solto.